Muito boa noite. Este sábado, dia 15 de novembro, Rede TV completa 26 anos. De muito sucesso, crescimento, muitos desafios e tudo junto com você. É para você que a gente prepara a nossa programação com todo carinho. Parabéns, Rede TV. Parabéns para você que nos acompanha todos os dias nesses 26 anos. O Rede TV News está agora no ar e você vai ver no Jornal de hoje. Por unanimidade, STF torna Eduardo Bolsonaro réu por tentativa de coação. Deputado articulou nos Estados Unidos sanções contra o Brasil. COP30, ministras Marina Silva e Sônia Guajajara participam de marcha da Cúpula dos Povos em Belém. Protesto pediu soluções reais para a crise climática. E referência no mundo todo, a cozinha italiana pode se tornar patrimônio imaterial da Unesco. E a gente começa o jornal de hoje do nosso jeito, data de aniversário, e a gente começa com a reportagem movimentando neste sábado. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade tornar réu o deputado Eduardo Bolsonaro, que é acusado de coagir ministros e autoridades. De Brasília, conosco, Gabriele Freire tem mais informações e fala ao vivo. Boa noite, Gabriele. Oi, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Com o voto da ministra Carmen Lúcia, os 4 ministros da primeira turma aceitaram a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Assim como Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino seguiram o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes disse que Eduardo Bolsonaro articulou ali com autoridades políticas dos Estados Unidos para pressionar o judiciário brasileiro a suspender o julgamento da trama golpista. O ministro disse ainda que o parlamentar, ele usou dessa influência com os norte-americanos para aplicar sanções a brasileiros. Sanções como o tarifaço, aplicação da lei Magnitsky, que foi aplicada ao próprio Moraes ali, que é uma lei que pune estrangeiros, e também a suspensão de vistos de brasileiros para entrar nos Estados Unidos. Esse julgamento, ele termina oficialmente no próximo dia 25, já que é feito em plenário virtual. Só quando o acórdão, que é o resultado formal desse julgamento, for publicado, é que aí se iniciam os próximos passos desse processo. E aí vão ser ouvidas testemunhas, coletadas novas provas e também o réu vai ser interrogado. E até então que esse julgamento aconteça. Hoje, em uma rede social, o deputado Eduardo Bolsonaro disse que essa acusação é fajuta e que não existe crime de coação. William. Legal, obrigado pelas informações, Gabriele, bom trabalho. E o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo vai continuar trabalhando por novos cortes nas taxas impostas pelos Estados Unidos. Vamos ouvir. A última ordem executiva do presidente americano, do presidente Trump, que foi positiva e na direção correta. Isso beneficia, no caso do Brasil, exclui da tarifa de 50%, café, carne, frutas, manga, suco de laranja e muitas frutas, açaí, goiaba, abacaxi, banana, enfim, tudo isso reduziu 10%. Nós tínhamos com tarifa zero, 23% da exportação brasileira. Com essa decisão, aumentou para 26% a exportação brasileira zerada. E a taxa de desocupação caiu em 2 estados no terceiro trimestre e o número de trabalhadores que procuram emprego há mais de 2 anos é o menor desde 2012. Dimas busca um novo emprego desde o começo do ano e aproveitou a semana de contratação de uma rede de supermercados de Belo Horizonte para se candidatar a uma das vagas. Então, que eu vejo que está assim contratando, eu vou lá e faço a ficha, procuro saber. A empresa oferece mais de 350 oportunidades de trabalho em diversas funções. Desde uns serviços gerais, um repositor, operador de caixa, até as vagas também na área de produção, como ajudante de produção. Em Minas Gerais, o índice de desemprego medido pelo IBGE se manteve estável no terceiro trimestre de 2025, 4,1%. O índice nacional ficou em 5,6%, menor patamar da série histórica. Rio de Janeiro e Tocantins tiveram queda na taxa de desocupação.
Santa Catarina e Mato Grosso, com 2,3%, apresentaram o menor índice e Pernambuco, com 10%, o maior. A gente teve 3 anos consecutivos de crescimento de PIB acima de 3%. Essa primeira metade do ano de 2025 também foi de crescimento econômico, o PIB continuou crescendo e isso acaba se refletindo no mercado de trabalho, fazendo com que a gente continue tendo essa geração de vagas, continue tendo essas quedas na taxa de desemprego. De acordo com o IBGE, o contingente de trabalhadores que procuravam emprego há 2 anos ou mais caiu quase 18% no terceiro trimestre, na comparação com o mesmo período de 2024. Já o número dos que buscam ocupação há mais de um mês e menos de um ano é o menor já registrado desde 2012. No total, cerca de 6 milhões de pessoas estão desempregadas em todo o país. Nesse final de ano, especialmente por vagas temporárias, acaba-se tendo um crescimento da população ocupada e uma queda da taxa de desemprego. E amanhã é o segundo dia de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quase 5 milhões de estudantes se preparam para mais uma maratona de questões que servem como porta de entrada para o ensino superior em universidades do Brasil todo. E nessa corrida contra o tempo, o sábado foi usado para reforçar os estudos para alguns, para outros relaxar com amigos e com a família. Olhares atentos para revisar aquele conteúdo importante que pode cair na prova. Nesse domingo serão 90 questões de ciências da natureza e matemática. Dica para a prova é aquilo, faça a questão que você achar mais fácil e já pula para a próxima. Não fique gastando tempo com a questão se você achar difícil. Faça primeiro as fáceis, depois você retorna e faz essas questões que têm uma complexidade um pouquinho maior. Além de estudar para o conteúdo da prova, se preparar psicologicamente também é importante. No dia da prova, normalmente eu vou tranquilo, eu vou escutando alguma música para poder me acalmar, principalmente porque a ansiedade pesa bastante. As questões serão aplicadas em 1.805 cidades do país. Nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, por causa da COP30, as provas serão em outras datas. E para quem vai fazer o Enem amanhã, os portões abrem ao meio-dia e fecham à 1 da tarde. O término está previsto para as 6h30, com liberação a partir das 3h30. Mas para quem quer levar o caderno com as perguntas para casa, tem que esperar pelo menos até às 6 horas. Quem perdeu o exame no primeiro dia pode participar da segunda etapa. Para a prova, o estudante tem que levar documento original com foto e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. A gente tem que lembrar que a gente passou um ano inteiro estudando e que a gente tem capacidade e o conhecimento está aqui, é só manter a calma e fazer uma boa prova. E daqui a pouco, 20 mil pessoas marcham nas ruas de Belém por soluções reais para a crise climática. O Rede TV News volta em instantes, não saia daí. E falando de COP, Belém viveu hoje uma cena que foi histórica. 20 mil pessoas de diferentes países tomaram as ruas da cidade para denunciar o que chamam de falsas soluções climáticas. Entre símbolos rituais e mensagens fortes, a Marcha dos Povos pressionou negociadores da COP30 por ações reais. A repórter Franci Rodrigues está acompanhando essa mobilização e acompanhou essa mobilização que transformou a cidade em um verdadeiro rio de vozes. Boa noite, Francis. Fala para mim como é que foi hoje aí em Belém, no Pará. Boa noite, Cura. Exatamente isso. Um rio de gente cruzou as ruas de Belém, levando o debate climático ao povo. Movimentos sociais do mundo inteiro, eram mais de 60 deles, cobraram nas ruas respostas concretas para a crise climática que atinge o planeta. Veja na reportagem com imagens de Rafael Aquino. A mensagem do Vaticano virou imagem forte na rua. O Rio da Esperança. No meio da marcha, um peixe pedia socorro. E até o palhaço Lino Lixo apareceu para dar uma lição. Super-herói que vem lá de Cubatão, que já foi considerada a cidade mais poluída do mundo e hoje é um símbolo de recuperação ambiental. E o seu poder, transformar lixo em arte.
As ministras Marina Silva, do Meio Ambiente, e Sônia Guajajara, dos povos indígenas, se juntaram ao ato, que reuniu cerca de 20 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Do alto do trio, Marina reforçou o mapa do caminho para a transição energética, um roteiro combinado entre países para acelerar a ação climática, definir metas, prazos e orientar o que cada nação precisa fazer para cortar emissões, ampliar a energia limpa e conter o aquecimento global. A Marcha dos Povos transformou as ruas de Belém em um enorme rio de vozes. Movimentos sociais do mundo inteiro caminharam lado a lado para denunciar aquilo que eles chamam de falsas soluções para o clima. Nós precisamos exatamente valorizar as sabedorias ancestrais, que é quem faz o equilíbrio do nosso planeta. Sem a Amazônia, os povos, a raça humana também pode deixar de existir. A Marcha dos Povos foi mais que um protesto, virou um encontro entre quem participa da COP e quem vive Belém no dia a dia, um convite para todo mundo entrar no debate. E a gente vê que a população de Belém está observando, está acompanhando. Eu ouvi um comentário de alguém falando que parece o Círio de Belém, então envolve também, não fica só o pessoal que vem de fora, mas também a própria população para se sentir parte. Olha, lá na COP30 as negociações estão bem lentas. Hoje as plenárias deveriam apresentar o resumo das primeiras decisões, Acordo de Paris, transição energética, financiamento climático, mas não houve um acordo e as reuniões vão ser retomadas na segunda-feira. Amanhã tem uma folga aí para a COP, mas na segunda-feira tudo recomeça até sexta para apresentar os relatórios finais. Curi, mano, tu tinha que estar aqui, tá muito legal, tá muito pai d'égua. Imagino que esteja assim. Aproveite o domingo, porque semana que vem recomeça todo esse trabalho intenso aí, França. Obrigado, boa noite. E a cozinha italiana caminha para se tornar um patrimônio imaterial mundial reconhecido pela ONU. Pizza, macarrão, vinho, queijos como pecorino, mussarela de búfala, o gelato. Essas são só algumas das faces da cozinha italiana que se espalharam pelo mundo. Na Itália, a comida é parte importante da cultura do país. Uma cultura diversa, resultado da influência de muitas regiões do mundo. A cozinha italiana é tão especial que pode se tornar a primeira do mundo a ser reconhecida como patrimônio imaterial mundial. A Unesco, braço da ONU para a Educação, Ciência e Cultura, aprovou a candidatura italiana. Agora, falta passar por um comitê intergovernamental que representa mais de 190 países membros da ONU. O autor do dossiê acredita na aprovação. Já aconteceu do comitê político reverter uma decisão do comitê técnico, mas nunca o contrário. Uma avaliação positiva virar uma negativa. Então, estou otimista. O reconhecimento da Unesco significa para os italianos uma obrigação de proteger essa cultura. Instituições públicas e escolas, por exemplo, devem transmitir o valor cultural da cozinha italiana. Ela deve se juntar a outros 20 aspectos da cultura da Itália já reconhecidos pela Unesco. Entre elas estão o canto de ópera, o alpinismo e a fabricação artesanal de violinos, por exemplo. As pessoas passam a refletir de maneira diferente a essas tradições, e isso é muito importante para o futuro desta tradição. Alguns aspectos culinários regionais, como a pizza napolitana e o queijo de Minas Gerais, já foram reconhecidos. Mas no próximo dia 10 de dezembro, a Itália deve se tornar o primeiro país a ter toda a sua culinária a receber o título internacional. Mamma mia! Voltamos em 30 segundos. E começou a campanha Novembro Azul, uma forma de chamar a atenção dos homens
para a importância do exame e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Os sintomas do câncer de próstata aparecem numa fase avançada. Sangue na urina ou no sêmen, aumento da frequência urinária, fluxo urinário fraco ou interrupções ao urinar, disfunção erétil e dores nos ossos. Em 2024, mais de 17 mil homens morreram por causa do câncer de próstata no Brasil, média de 48 mortes por dia. O ideal é fazer o exame regularmente a partir dos 50 anos de idade, ou 45 para aqueles casos em que o fator de risco é maior. Se você tiver algum antecedente familiar ou você for negro, aí você tem que avaliar isso aos 45 anos, porque a chance nessa população de aparecer o câncer mais cedo é maior. O pai desse empresário teve câncer de próstata. O caso fez com que ele ficasse atento ao risco precocemente. Há 2 anos atrás, num dos exames, apareceu a situação de um câncer de próstata em mim. E foi aí que eu me atentei que valeu a pena eu ser assim cuidadoso, né? Porque o câncer estava no início. E o médico me tranquilizou, falou: está no início, está tranquilo, nós vamos fazer uma cirurgia, vamos tirar a sua próstata e depois você vai ter uma vida normal. E dito e feito, a cirurgia foi um sucesso e eu não fiquei com nenhuma sequela. As chances de cura aumentam em mais de 90% quando a doença é detectada logo nos primeiros sinais. Em meados dos anos 90 foi criado o exame do check-up, né? A ideia do check-up. A ideia era que você detectasse o câncer numa fase mais precoce, porque até então a gente não tinha ferramentas para isso e a gente sabia que o câncer tinha uma alta mortalidade, porque quase sempre ele era detectado tardiamente, né? Agora sim, o esporte. Hoje teve Série B aqui na tela da Rede TV. O campeão até poderia ter sido conhecido, mas essa decisão foi adiada. Mesmo assim, o Coritiba garantiu acesso à elite do futebol no ano que vem. Quem conta pra gente é a Carol Nequirito. E foi sob vaias que a equipe do Coritiba deixou o gramado do Couto Pereira neste sábado, William Cury, depois do empate sem gols diante do Atlético. Eu volto com você aí no estúdio do Rede TV News. Obrigado, Carol. E amanhã às 4h30 da tarde tem mais Série B aqui na Rede TV também. Você acompanha aqui do meu lado no telão. O América Mineiro recebe o Cuiabá. Ferroviária, que luta para permanecer na Série B, vai encarar o Atlético Paranaense, que, por outro lado, quer garantir o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Já o Criciúma, que está na cola dos líderes, recebe o Botafogo, que corre o risco de entrar para o Z4 se não vencer, e aí pode até cair para a Série C. Rede TV transmite Goiás e Novo Horizontino em um confronto direto de 2 times que ainda sonham com o G4 e a classificação para a Série A no ano que vem. E o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma excelente noite e um ótimo domingo.